todas bem-vindas a mais uma aula aqui no canal. E hoje eu trago uma peça super legal para vocês, bem simples, uma peça muito linda, que é essa belíssima almofada com acabamento com vivo. Vivo é essa cordinha durinha que faz todo o contorno da almofada. Olha que charme essa almofada. O zíper fica aqui atrás, escondidinho. E aí a gente faz uma almofadinha e põe nessa linda capa. Olha só. Essa aula eu tô explicando como eu faço essa capa de almofada usando o acabamento com vivo. Mas para quem não quer usar o vivo, ainda tem dificuldade, não se sente seguro para costurar ao vivo, é muito simples. É fazer o mesmo processo, unindo a parte da frente e a das costas, passando a costura em toda a volta, fazendo o acabamento, ou com overlock, ou com viés, ou até mesmo no zigue-zague, desvira e a almofada tá pronta, tá? Mas eu quis trazer porque é uma técnica bem legal e deixa um charme muito grande nas peças. Dá para fazer o mesmo jeito que eu fiz, a maneira de aplicar o vivo aqui na almofada é o que a gente usa para fazer em bolsas, carteiras. Sabe aquela bolsa, aquela carteira que tem aquele detalhe super lindo do vivo? Então, o jeito de costurar o vivo é o mesmo, tá? Então eu quis trazer essa técnica da almofada com vivo para vocês poderem não só nas almofadas, mas em outra peça também tá colocando esse acabamento riquíssimo, deixa a peça muito linda. Gostaram da ideia? Então vem para a aula! Para a gente fazer essa almofada, então nós vamos precisar primeiro escolher o tecido. Então eu escolhi esse tricoline que vem com umas estampas de revista, tá? Ó, eu comprei assim, ó, comprei 1 metro. E aqui vem várias estampas, ó, tá? Então eu cortei, escolhi uma estampa, uma capa de revista e cortei bem certinho da capa da revista. Eu vou passar até o tamanho, tá? Dessa almofada, mas aí se vocês for seguir algum desenho, algum tecido diferente como esse meu, então vai mudar um pouquinho o tamanho da almofada. Mas essa minha aqui, ela tem 26 de largura por 31 de altura, tá? Essa é a parte da frente da minha almofada, tá bom? Para a parte de trás, eu escolhi um tecido que combinasse com a minha estampa, com a minha revista, tá? Esse tecido aqui eu cortei um pouquinho maior, eu cortei 30 por 37, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha, um pouquinho maior aqui na lateral, pouquinha coisa, e um pouquinho maior aqui. Por quê? Porque aqui eu vou pôr um zíper na parte de trás, então por isso que eu fiz assim. Então depois de cortar esse tecido aqui de trás de 30 por 37, nós vamos separar ele com 10 centímetros. Aqui, ó, tem 10 centímetros. Eu cortei, ó, essa parte aqui de cima, eu cortei com 10 centímetros, tá? Aí ficou assim. Agora nós vamos pôr aqui o meu zíper. O meu zíper eu cortei um pouquinho maior que essa parte de trás, que deu 30 centímetros. Deixa eu ver aqui, 30, então esse aqui tem menos. Ah, não tem 30 não, gente, esse aqui tem 27. 27 por 37, tá? Ó, arrumando ali, ó, 27 por 37. 30 é o meu zíper, tá bom? Feito isso, nós vamos agora pôr o zíper, costurar o zíper. Como que eu vou costurar esse zíper? Eu vou pegar, aqui eu tô usando um zíper de metro, tá? Um zíper em metro, ó, o cursor eu vou passar depois, não vou passar agora.
tá bom? Eu vou costurar assim, ó. Eu vou pegar essa parte aqui que eu cortei com 10 centímetros, vou pôr direito do tecido com o direito do zíper. Ó, vou virar o zíper aqui e vou pôr assim, ó, direito do cursor com o direito do zíper. Alfineto. E agora eu vou lá para a máquina e vou passar uma costura. Eu vou alfinetar aqui nessa parte de cima do zíper, porque aí na hora que eu estiver costurando eu não preciso me preocupar com o alfinete. Posso até deixar o alfinete na peça, tá? Agora eu vou lá para a máquina e eu vou passar uma costura, encostando o calcador da minha máquina bem rente ao dente do zíper. Vou passar essa costura, dando retrocesso no início e no final. Depois eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte do tecido, ó, direito com direito, e vou passar uma costura aqui também, tá bom? Eu vou lá passar, aí eu mostro pra vocês. Pronto, gente, costurei, ó, a parte menor, eu costurei aqui desse lado, e a parte maior, eu costurei do outro lado do zíper. Fica assim, ó. Quem quiser deixar esse zíper aparecendo assim, é só ir lá para a máquina e passar um pesponto ali e aqui. E aí o zíper vai ficar aparecendo. Eu não quero que apareça esse zíper. Eu quero que o tecido fique bem próximo ao dentinho do zíper. Então, ó, tá vendo que ele tá assim, ó? Ó. Essa parte de baixo eu vou puxar e eu vou deixar ele bem encostadinho, ó, bem rente ao dente do zíper. Ó. Aí eu vou passar uma costura de um pé de máquina encostando o meu calcador aqui nesse dente aqui, ó. Então, vou passar uma costurinha por aqui, tá? Isso aqui na parte de baixo, que é essa parte maior do tecido. Aqui em cima, na parte menor, eu quero que cubra esse zíper, tá? Então, eu vou trazer ele pra cá, ó. E eu vou fazer uma dobra cobrindo o meu zíper. E aí, eu tenho que cobrir bem certinho para que ele não fique torto, né? Ó, o mesmo pedacinho que eu deixei aqui, eu tenho que deixar lá. Ó, assim, tá bom? E vou alfinetar aqui também. Vou lá para a máquina, vou pôr um calcador da máquina, o pezinho da máquina, encostado aqui na parte de cá do dente. Ó, aí ele vai ficar bem assim, tá vendo? Eu vou lá passar essas duas costuras, eu mostro pra vocês. Pronto. Passei essa costura aqui, ó. E depois eu passei essa aqui. Olha só como ele fica bem escondidinho ali dentro, ó. Tá vendo? Ó, fica bem escondidinho, fica bem bacana. Agora eu vou pôr o cursor. Então, eu aqui só vou acertar essa pontinha que tá torta. Vou abrir um pedacinho. E vou tirar um pedacinho do dente de um dos lados. Só um pedacinho. Agora, eu vou vir com o cursor, com esse lado redondinho pra frente. Vou pôr primeiro o que tem o dente. O lado que eu não cortei. E depois eu vou posicionar o lado que eu cortei. Ajeito na posição para não ficar com barriga. Seguro as duas pontinhas e puxo. Deixo ele paradinho aqui no meio. Agora eu vou lá na máquina e eu vou passar uma costura de retrocesso aqui e uma costura de retrocesso aqui, para não correr o risco de abrir esse zíper, tá? Aí a minha parte de trás tá pronta, só esperando para ser finalizada.
Eu vou reservar um pouquinho essa. E agora nós vamos para a parte do vivo. Como eu vou fazer o vivo nessa peça? Eu cortei uma tira que vai dar o contorno da minha peça. Ela tem que fazer esse contorno aqui, ó, toda a volta, tá? Se não tiver uma tira inteira, pode fazer uma emendinha como eu fiz aqui nesse meu, tá bom? Mas eu gosto sempre de cortar uma tira bem maior e da largura toda do tecido, tá? Aí, cortando, essa minha tira, ela tem 3 centímetros, tá? Como eu usei um vermelho com arabesco em preto aqui, o meu vivo eu vou usar todo vermelho, para dar destaque tanto na parte da frente, como também na parte das costas da almofada. E eu vou escolher uma corda. Aqui eu escolhi um cordão de algodão, tá? Ele não é muito fininho, ó. Também não é muito grosso, ó. Comparando com a minha mão, ó, tá vendo? Eu poderia ter escolhido um mais grosso e poderia ter escolhido um bem fininho. Um bem fininho não ia dar tanto destaque para a peça. E um muito grosso ia ficar grosseirão demais, porque a minha almofada é pequena. Então, eu escolhi um intermediário, tá bom? Agora, nós vamos lá para a máquina e nós vamos fazer esse vivo. Eu vou trocar o calcador da minha máquina e a gente vai costurar essa corda aqui dentro do meu tecido. Pronto, agora eu vou trocar o calcador na minha máquina. Para costurar o vivo, eu vou usar o pé de vivo, tá? O pé de vivo, ele tem essa valetinha aqui embaixo, ó, onde eu vou apoiar o cordão, tá? Dá para usar o pé de vivo e também dá para usar o pé calcador, o de pôr zíper, tá bom? Isso tanto na industrial como na máquina doméstica também. Tem esses 2 pezinhos também tem na máquina doméstica, tá? Então dá para usar tanto na industrial como na doméstica. Eu tô usando aqui meu pé para vivo, mas eu poderia estar usando o pezinho para zíper, que dá para fazer também tranquilo, tá? Então, trocando o pezinho da máquina, o calcador, agora é bem simples. Pronto. Agora nós vamos pegar o cordão, o tecido, e vamos costurar. Ó, essa parte aqui, onde tem a vala do calcador, é onde eu vou pôr a minha corda, onde eu vou encaixar o cordão, tá? E o lado de lá vai ficar ao lado do tecido. Eu centralizo bem aqui o tecido e começo a costurar. E ele vai ficando assim, ó, bem certinho, tá? Aqui, gente, eu vou fazer toda a extensão desse tecido. Ele tá maior que a minha almofada, mas eu nem vou me preocupar em medir, que aí depois o que sobrar dá pra outra almofada. Dá pra outro detalhe. Olha só como fica. Tá bom? Eu vou preparar todo o vivo e depois a gente vai lá para a almofada e eu mostro como eu coloco isso aqui na parte da almofada. Pronto. Agora aqui, ó, eu arredondei as 4 pontinhas, os 4 cantinhos da almofada, tá? Eu arredondei com essa tampinha aqui mesmo, ó. E arredondei. Pode ser qualquer, só é levemente arredondado, ó, não é nem tão redondo, tá bom? Eu vou iniciar aqui da parte de baixo. Eu não mencionei ali quando eu tava mostrando vivo, mas aqui, ó, é bom deixar um pedacinho do tecido assim, ó, sem costurar, tá? E esse pedacinho eu vou deixar ali e eu vou começar a costurar aonde já tá costurado. Aqui eu vou deixar sem costurar para poder fazer o acabamento bem bonitinho depois, tá?
Agora, gente, aqui ele pode ser tanto alfinetado, alinhavado ou ir ajeitando com a mão e fazendo. Eu prefiro ir ajeitando com a mão e contornando toda a almofada, mas isso fica a critério de vocês. Se quiser alfinetar, aí vem alfinetando toda a almofada, ou por aqueles clipezinhos também, melhor que alfinete, inclusive é o clipezinho. Ó, esses clipezinhos aqui, ele fica também bacana para poder ir ajeitando, tá? Mas eu vou fazer sem nada, eu prefiro ajeitar assim. E eu continuo com o meu pé de vivo, tá? Porque o vivo ainda precisa entrar aqui nessa abertura aqui da minha almofada. E esse pedacinho de tecido que eu deixei é o tanto que eu vou costurar, vai ser minha margem de costura, tá bom? Essa vai ser minha margem de costura. E agora eu venho costurando. Quando eu chego aqui na curvinha, eu vou fazer uns 3 piques, mas não é até o fim não, tá? Ele é só de leve, só para me ajudar a fazer o redondinho aqui da almofada. Ó, eu vou mostrar esse redondinho aqui. Bem de leve, vai girando a peça, bem devagar que dá certo. Ó. E eu vou fazer isso em toda a peça, até chegar aqui onde eu inicio. Ó, vou fazer mais um cantinho. Ó, costuro, antes de chegar aqui no cantinho, eu observo bem onde é a curva, aí eu faço 3 piques, ó. E ajuda aqui com a mão para que fique tudo bem certinho. Eu vou virando e vou costurando. Pronto. Agora, aqui, ó, eu vou cortar um pedacinho desse cordão. Vou dobrar um pedacinho aqui, ó, do tecido, desse que eu deixei descosturado, ó. Vinco assim com a unha. E aqui, eu preciso cortar isso aqui bem na altura desse outro que eu cortei. Tem que ser bem certinho, ó. Puxa assim, vê aonde é, ó, e eu corto. Ele tem que encontrar um cordão com o outro. Ó, ele ficou bem certinho. Agora, essa parte de tecido que ficou maior, eu vou cobrir esse pedaço. Ó, engato ali. Aqui, como ele não tá costurado, ele tá descosturado, ele é um pouquinho chato. Enjoadinho assim de segurar. Mas é só ajeitar com a mão, assim, ó. Ó, ajeitei todo mundo bem certinho. Agora eu venho. Cuidado, né, pra não sair do lugar. E venho ajeitando. E assim eu finalizo, ó. Fica uma emenda bem certinha ali, ó. Quase nem aparece. E assim, ó, a minha almofada todinha ficou com o vivo, ó. Tá vendo? Agora, pra gente fechar essa almofada, ainda continuo com o calcador de vidro. Eu vou pôr a parte de trás, viradinha assim pra cima. E aqui eu vou pôr a parte da frente, sobre a parte de trás. Ó, observe que eu deixei ele maior exatamente para isso, para não correr o risco de ficar
faltar em nenhum lugar, né? Aí eu ajeito assim, ó, e eu alfineto bem certinho toda a peça. Porque com o vivo, ele repuxa um pouquinho. Então, como ele repuxa um pouquinho, eu preciso ajustar com a mão. Então, eu tô ajeitando, ó, ajustando bem certinho com a mão. E eu tô indo e alfinetando. Feito isso, eu vou começar a costurar. Agora, eu vou costurar em cima dessa outra costura que eu já fiz. O meu vivo tá aqui, ó, dá pra sentir ele, eu deixo ele ali, bem certinho. E agora, eu vou costurando. Aqui, quando chegar na curva, eu tenho que ajeitar para não ficar nenhuma parte dessa aqui virada lá pra dentro. Pra não ficar feio o acabamento, ó. Eu ponho ali e agora eu começo a costurar. Aí eu vou puxando e eu vou ajeitando com a mão, ó. Levanto um pouquinho meu calcador, ó. E vou ajeitando bem certinho. Aqui eu puxo todo mundo junto, ó. Puxo bem certinho. Pra costura ficar bem retinha. Cuido aqui, né, no zíper. Dou até o retrocesso aqui pra ficar bem firme. Nessa parte do zíper. E ajeito essa curvinha aqui também bem caprichadinha. Puxo. Ajeito aqui, faço a curvinha bem caprichada. Cuido aqui no zíper. Dou um retrocesso. Porque a gente tem sempre a forçar um pouquinho mais ali no zíper, né? E finaliza aqui embaixo com retrocesso. Pronto. Agora, antes de cortar, de refilar toda essa peça, eu vou abrir, vou desvirar ela e vou ver se ficou toda certinha, se não tem nada para ajustar. Aí depois, se tiver tudo ok, aí eu volto e recorto, refilo essa almofada. Esse acabamento aqui eu posso fazer na overlock, eu posso fazer com ponto zigue-zague na máquina doméstica, ou eu posso passar um viezinho de acabamento em toda a volta da almofada, tá? Para finalizar a capinha da almofada. Ó, gente. Então, eu finalizei a minha almofada com acabamento com viés, tá? Ó, passei um viezinho ali. Fiz o acabamento com viés, tá bom? Vermelhinho, ó. E o miolinho aqui da almofada, eu cortei do mesmo tamanho da almofada, o 26 por 31. Costurei em volta, deixei um pedacinho aqui aberto, ó. Enchi com plumante e fechei aqui na máquina mesmo, ó, porque isso aqui é um forrinho, né? Um travesseirinho de forrinho. Aqui eu usei um tecido, daquele tecido de forro, ele é bem ralinho, sabe? Ele é bem baratinho também esse tecido, então aqui não precisa usar um tecido bom, pode ser um TNT ou um tecido para forro mesmo. Qualquer tecidinho que você tiver aí para forro, pode ser. E aí, é só pôr aqui na nossa capinha, ajeitar bem. Ó. E aí vocês podem fazer mais cheinho, menos, aí do gosto de vocês, tá? Essa aqui eu não fiz tão cheinha, não. Porque como é uma almofada pequenininha, então eu não quis deixar ela muito cheia, tá? Pra não fazer muito volume, por ela ser uma almofada pequenininha, ó. Bom? E ficou assim a nossa almofadinha. Aqui, o zíper ficou aqui escondidinho. Olha só.
E assim finalizamos a nossa almofada com acabamento em convívio. Olha só que amor que ficou essa almofada. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aplicar muitos e muitos vivos por aí nas peças de vocês. Beijos e tchau!